A filosofia, desde os seus primórdios, se preocupava em estudar o contexto da natureza e do intelecto humano. Não obstante, o discípulo de Platão, Aristóteles, passou substancialmente a sua vida a estudar dilemas da vida contemporânea de sua época e dos elementos que surgiam como questionadores à sua época. Aristóteles se preocupava em estudar a natureza como um todo, mas a partir de uma sistematização das categorias estudadas e também a partir de uma ótica empírica, onde tudo deveria ser testado para ser comprovado. Assim, Aristóteles trabalha profundamente em buscar as soluções para os seus grandes problemas. Dentre esses grandes problemas que Aristóteles buscava descobrir as suas justificativas e as suas explicações estavam o início do universo. Vocês provavelmente em algum momento da sua vida já se perguntou como que tudo que conhecemos e como o universo foi criado e o que deu origem a ele. Aristóteles, não diferente, tentou desvendar este enigma, que até os dias atuais recebem novas contribuições científicas. Aristóteles percebe um padrão em nossa estrutura de universo. Ele descobre de forma empírica que tudo existe um início, meio e fim. Ou seja, todo o nosso sistema está em movimento. Assim, o filósofo traz um novo questionamento para ser pensado dentro da filosofia. Se tudo se move, o que deu origem ao movimento principal? O que causou esse movimento? Assim, Aristóteles nominará esse elemento que dá origem ao movimento como substância primordial ou substância primeira. Esta seria o motor que move todas as outras coisas dentro do universo, que mantém o sistema funcionando e em movimento. O filósofo a caracteriza como eterna, imutável e imaterial. Outro ponto que o filósofo ressalta é que essa substância gera o movimento, mas não é movimentada por ele. Aristóteles escreve um livro chamado Metafísica, onde ele vai discorrer um pouco mais sobre as observações que ele teve do mundo a partir das ciências empíricas. Dessa forma, Aristóteles cria uma subdivisão e uma classificação do mundo entre substâncias sensíveis e não sensíveis. As substâncias sensíveis são divididas em corruptíveis e não corruptíveis. Aristóteles faz essa divisão pois ele afirmava que todas as substâncias sensíveis eram passíveis de modificações, ou seja, passíveis de corrupção. O que seria o termo corrupção para o filósofo? A corrupção seria a modificação, ou seja, o objeto que no início era uma cadeira, ao passar do tempo pode deixar de ter a função ou de ser propriamente uma cadeira. E isso o filósofo chamaria de potência de ato, algo que pode vir a ser, mas que também pode não vir a ser. E isso ele vai transcrever para nós como substâncias sensíveis. Assim, o filósofo sente uma necessidade de existir uma substância que seja não sensível, pois ela precisava ser incorruptível e imutável para criar uma movimentação nos outros elementos do mundo. Como o filósofo já disse, existe uma substância que ele nomeia como substância primeira. Essa substância é não sensível. Essa substância recebe um caráter importantíssimo para a obra da Metafísica para o filósofo, onde ele irá discorrer profundamente sobre estas questões das substâncias sensíveis e não sensíveis. A partir da sua postulação, Aristóteles descobre que todo o nosso mundo está conectado e em movimento, igual foi dito anteriormente. Assim compreendemos que as substâncias sensíveis são objetos passíveis de modificação. Mas então, o que deu origem à possibilidade de que as substâncias sensíveis fossem modificáveis? A primeira substância para Aristóteles também vai receber o nome de primeiro motor, que seria o que move sem ser movido. Necessário, porque todos os organismos do mundo precisam de algo que os movam. Eterno, pois ele precisa sempre estar movimentando os outros sem ser movido. Ele é o ato em si, é o que deu origem às substâncias incorruptíveis e não corruptíveis. É o que existia antes da criação do movimento, era o que existia antes do tempo. E a sua caracterização como imóvel se justifica pelo fato de que para gerar um movimento tão grande que movimenta todo no nosso universo, é preciso uma força bruta para que seja possível manter esse movimento primeiro. Assim, Aristóteles vai descrever esse primeiro motor como uma questão relacionada à intelectualidade, à inteligência. O primeiro motor, assim, é chamado por Aristóteles como Theos, ser supremo e forma pura sem matéria. Assim percebemos que essa substância está presente em todas as matérias do nosso universo, desde as substâncias sensíveis, corruptíveis e incorruptíveis. E as substâncias sensíveis não podem explicar o que gerou o seu movimento, pois a causa do movimento é o desejo da substância imóvel, eterna, inteligível e incorruptível.
conhecido assim por nós como primeiro motor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Desde já, muito obrigado e até a próxima.